ouvintes da segunda temporada do podcast do Observatório de Jornalismo. O podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os inúmeros temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Bárbara Neves e eu serei a host de vocês nessa temporada. Olá! No episódio de hoje nós temos como convidados o Heitor e o Luan. O Heitor Intal é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. Ele também é membro do Observatório de Regionalismo. Bem-vindo, Heitor! Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Luan. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. E também temos o Luan Oliveira Pessoa, que é doutorando e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Também é membro do Observatório de Jornalismo e é bolsista da CAPES. Bem-vindo, Luan. Obrigado, Bárbara. Oi, Heitor. Boa tarde a todo mundo. Bom, no episódio de hoje, a gente está dando continuidade aí ao lançamento do nosso dossiê sobre os planos de governo dos presidenciáveis das eleições do Brasil de 2022. E no episódio de hoje, a gente tem o Heitor e o Luan para apresentar aí o programa de governo, né, o plano de governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, a primeira pergunta para a gente iniciar essa conversa é, Heitor e Luan, quais são os principais temas ou propostas que o atual presidente traz para esse plano de governo nessa tentativa de reeleição? Então, Bárbara, já de início eu vou aqui agradecer ao ADR pelo convite, né, e a presença de vocês aqui e a quem está nos ouvindo também. Quando a gente olha esse plano do governo do Bolsonaro, eu acho que fica muito claro é que ele tenta reconstruir um pouco a imagem dele, ou seja, ele tenta amenizar um pouco a imagem dele, até pela própria estética do plano de governo, que se a gente comparar com os outros planos, até é muito mais sofisticado, eu acho, a questão das fotos, de cores, enfim. Eu acho que a estética do próprio arquivo é um pouco superior até dos outros, para ser bem sincero. Mas o que a gente vê é que o governo do Bolsonaro, ele se mantém com dois viés assim, que são muito claros e muito presentes. A ideia da agenda conservadora, que para mim a frase que ficou mais presente, ficou bem na minha cabeça, é da transversalidade dos valores conservadores dentro do próprio plano de governo, ou seja, quando a gente lê o plano de governo dele, que a gente vê todas as áreas que ele tange, comércio, defesa, política externa, enfim, essa ideia da transversalidade vai dizer que os valores conservadores vão permear todas essas áreas da política do governo dele. Assim como, quando a gente pensa um pouco na área econômica, até porque a área econômica, eu acho que é um grande debate hoje na campanha presidencial, é explícito o neoliberalismo, ou seja, a ideia do atual governo para um próximo mandato, né, caso seja reeleito, é que o neoliberalismo, a ausência do Estado na economia e toda essa agenda vai ser perpetuada e vai ser aprofundada, especialmente na ideia que eu acho que é empreendedora, né? Porque ao longo do plano se fala muito em empreendedorismo, de que o Estado vai sair, então, de um papel mais atuante na economia e que vai deixar a iniciativa privada tomar conta de várias outras áreas. Acho interessante também acrescentar que a própria estrutura, além de... ela foi feita pelo um dos filhos dele e também com a ajuda dos presidentes dos partidos da coligação, né? Do PT e dos republicanos. Então, tem uma grande diferença daquele candidato que se apresentava enfaticamente como antissistema. E aí a gente vê, inclusive, uma das primeiras coisas é pobreza que ele traz. Ele traz números e fontes de pobreza, só que de um estudo que é contestado do IPEA. Então ele traz, tentando contestar a ideia que a associação que é feita a ele com as classes mais ricas, enfim, pela própria liberdade, quando se dá pregada pelo neoliberalismo, que é que quando não se faz nada, acaba favorecendo quem está mais na frente. Então, essa associação com as pessoas mais ricas, ele tenta tratar de pobreza. E outro destaque do plano, também da estrutura, que eu posso acrescentar aqui, é justamente como ele traz valores
neoliberais, do liberalismo mais especificamente, e aí tratando muito a administração pública como uma empresa privada. Então ele traz muito, fala de missão, de visão, de valores, fala em eixos estratégicos e define dentro de um dos eixos estratégicos é que vai aparecer a política externa. Bom, e aí, nesse sentido, quais seriam, então, as propostas desse plano de governo do Bolsonaro em relação à política externa brasileira? E aí, claro, né, pensando que há muitas discussões sobre como o Brasil ele perdeu a importância e relevância e respeito, né, no âmbito internacional diante, claro, da política externa que foi executada, pelo menos no primeiro período do governo Bolsonaro, junto com o ministro Ernesto Araújo, né? Quais são as propostas dentro desse plano de governo que o Bolsonaro traz? No plano de governo, a política externa está dentro do último eixo estratégico e está combinada, melhor, aparece ao lado, combinada não necessariamente, mas aparece ao lado da política de defesa. Mas não tem essa explicação considerada, como boa parte da academia demanda, né, dessa integração em política externa e política de defesa. Ao contrário, é bem separada. E aí, o principal destaque de proposta é a entrada na OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que era originalmente o Clube dos Países Ricos, né? Então, só que como foram aderindo vários outros países, hoje Chile, México, por exemplo, fazem parte, e o Brasil está na fila para aderir também, ingressar nessa organização. E basicamente fornece... o Brasil já fazia parte, já participava das discussões da OCDE como membro não, melhor dizendo, como participante mais pontual em discussões que interessavam ao Brasil. E aí, a partir do momento que ele deseja ingressar, tem uma série de reformas que foram feitas. Acho que aqui vale muito, mais uma vez, reforçar o que Cairo falou no primeiro episódio, né, de que a política interna e externa, elas não são coisas separadas, muito pelo contrário, então é uma conexão bastante forte, pertinente. Então, é justamente tentando atrair o investimento, capital, também abrir o mercado desses países ricos, e aí aderir a essas agendas, como o Heitor falou aqui, em termos mais amplos, e aí especificamente na política externa, atrair esses mercados e também aplicando os preceitos neoliberais, né, que vêm junto, que fazem parte dessas reformas recomendadas para poder entrar na OCDE. Então, assim, para complementar um pouquinho o que o Luan está falando, centrado no OCDE, eu acho que ela converge com uma proposta que eu entendi desse projeto de governo, especificamente no caso de política externa, que é entender que o Brasil ele tenta, então, recuperar suas credenciais que ele perdeu ao longo do primeiro mandato do governo Bolsonaro. Então, qual que eu entendo que é a ideia aqui do atual governo para um próximo mandato? É que, então, o Brasil ele se põe trazendo de novo, né? Ou seja, ele vai recuperar, melhor dizendo, alguns princípios históricos do Itamaraty. Então, ao longo desse plano de governo, a gente vê a palavra universalismo, a gente vê a palavra a defesa do multilateralismo, a gente vê a defesa da Carta da ONU, o governo Bolsonaro falando da importância da existência da ONU, como o Brasil foi um país atuante dentro da ONU. Ou seja, eu entendo que nesse projeto de governo é a ideia que o Brasil, então, ele passa a atuar com uma certa mais normalidade dentro de uma estrutura pragmática de política externa. Ou seja, vai recuperar uma série de valores que já foram, então, muito aplicados na nossa agenda. E eu acho que a OCDE, ela entra um pouco nisso. Porque a ideia da OCDE é que o Brasil, então, vai entrar numa instituição, entraria, né, a proposta que ele entraria, numa instituição que faz muito parte da ordem liberal internacional. Ou seja, como falado da OCDE e também se fala do OMC e fala de algumas outras instituições, relembrado aqui o G20 e o BRICS também, que o Brasil se coloque, então, como
um país atuante dentro dessa ordem internacional, até para tentar acabar com o isolamento que acontece no atual governo, como acho que a gente vai falar mais um pouquinho do atual governo em alguma outra próxima pergunta, não vou falar muito, mas eu acho que a ideia é exatamente recriar essas pontes, essa credibilidade política do Brasil, para que então o Brasil consiga se recuperar, né, assim, até economicamente, e conseguir também outras linhas de crédito, enfim, se aliar a outros países. E uma outra coisa que eu acho bem interessante também é a ideia de defesa da democracia dentro da política externa. Que existe um eixo dentro da parte de política externa que eles vão frisar a ideia que o Brasil ele tem que se aliar mais às democracias dentro do sistema internacional. O que a gente sabe que é muito complicado, especialmente no governo Bolsonaro, que, já vou falar aqui do atual governo, né, da atual gestão, que se aliou em muitos momentos, ou esteve muito próximo, a governos autoritários no Oriente Médio. Então, eu acho que assim, esse critério, eu acho que até a gente joga até para um pouco de análise de política externa, que é ver uma certa elasticidade de alguns termos que a gente entende dentro de política externa. Mas que existe essa ideia de que, então, o Brasil ele vai ter um dos critérios principais é a defesa da democracia. A democracia pensando aqui no liberalismo, a transparência, o governo Bolsonaro defendendo a transparência. E eu acho que isso dialoga muito bem com a ideia de reconstrução de imagem, né? Que ele está tentando trazer aqui no próximo mandato. Obrigada, Heitor. Obrigada, Luan. E aí, nesse sentido, claro, como a gente está falando de política externa, a gente tem que discutir regionalismo, né? Afinal, a gente está gravando esse podcast para o Observatório de Jornalismo. Qual que é, nesse plano de governo, se é que há, né? Aí vocês que vão me dizer, um papel para a região, para a América do Sul, para a América Latina, dentro desse plano de governo, né? Existe algum papel? Se existe, qual é? Os mecanismos regionais, lembrando aí que o Brasil ele foi o protagonista por muitos anos do regionalismo na América do Sul, né? O governo Bolsonaro ele retoma isso dentro dessa reconstrução de imagem ou não? O que ele traz em relação à região nesse plano de governo? Acho que a resposta eu posso começar retomando o que Heitor estava falando de reconstrução de imagem. Porque uma bem no começo do programa do candidato Bolsonaro também, ele traz justificativas, explicações para para a situação econômica do Brasil durante a gestão dele, que é basicamente pandemia, ele atribui a pandemia à melhoria da vida da população do Oriente, assim, usando o Oriente no termo mesmo. Então, e dentre outras coisas, que ele basicamente, a guerra russo-ucraniana, enfim, há coisas exógenas que não dependeriam dele. E assim também que ele coloca, que assim também que aparece a região. Ele traz BRICS, G20 e o continente, a América Latina, justamente para falar, olha, não tem inflação só no Brasil, tem inflação nesses outros países também. E aí quando aparece alguma coisa de América Latina no plano dele de governo. E demais menções assim são bem pontuais, como a reunião sobre crime organizado que o Brasil sediou, né, em Brasília, na capital mais especificamente, e é a vez que aparece a ideia de América do Sul. O Mercosul, né, Heitor, acho que ele não aparece somente para falar do EFTA. Aí, falando de ausências, a União Europeia é uma ausência grande, as próprias relações com a África, mais de 50 países, com crescimento acima da média mundial, não tem relações nem propostas do Mercosul com ou qualquer outra interação, seja da Unasul ou do próprio Prosul, né? Não tem. Nem a China é uma presença no programa dele, então tem
ênfase especificamente na OCDE, pouquíssimo menções esporádicas da região e muitas ausências. Bárbara, eu acho que o Lan falou muito bem quando a gente para pensar sobre a proposta de regionalismo do plano de governo do Bolsonaro, é a ausência de. Eu acho que é o que resume. Porque não existe uma ideia de Mercosul, e nem que seja que o Mercosul mais comercial, ou eu acho que se faria mais coerência até pensar em uma reestruturação do próprio ProSul, que foi essa ideia da direita regional para pensar um novo projeto de regionalismo, né? Sem ideologia, como, né, esses governos gostam muito de dizer, né, que é uma política externa desideologizada, né, que tem esse termo bem complexo que eles gostam muito de utilizar, mas que então o regionalismo ele vai ficar muito por baixo. Eu acho que quando a região ela fica mais mencionada, mais explícita, é quando ele fala que existem áreas estratégicas de mais importância, que são o Atlântico Sul, que se a gente parar para pensar, são muitos países que, inclusive, né, remetem à costa da África, então, assim, eu acho muito amplo, e o continente americano, ou seja, da gente pensar do Canadá até a Patagônia, é o continente americano, e essas são as questões mais específicas sobre a região, eu acho, assim, mas não tem nenhum programa ou nenhum projeto para algum bloco econômico, ou para a recuperação de algum bloco econômico, ou alguma reunião em si. O que também deixa explícito uma certa continuidade, porque se a gente teve na atual gestão um descaso em relação às propostas de regionalismo, a gente percebe pelo plano de governo que isso vai ser uma permanência, na realidade. E só mais uma coisa, é que o Heitor lembrou do Atlântico Sul, é que justamente a estratégia de defesa nacional, ela traz como regiões prioritárias da defesa brasileira, da defesa nacional brasileira, justamente a América do Sul e o Atlântico Sul. Então, Bolsonaro ele amplia para incluir os Estados Unidos, ou a gente pode pensar o contrário, né? Justamente consentir com a subordinação do Brasil a essa área de interesse estratégico dos Estados Unidos, como o Brasil sendo parte dessa área dos Estados Unidos. Então, a gente pode pensar nesse sentido também. Eu acho que tem uma coisa ainda que eu acho que é importante, que a gente não falou sobre regionalismo, é o completo descaso do tratado com a União Europeia. O que seria o maior trunfo, eu acho, que foi tido durante um tempo como o maior trunfo da política externa do Bolsonaro, que foi tratado com a União Europeia, de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, não é mencionado, porque a palavra União Europeia não aparece. O que aparece é o EFTA, né? Que é uma reunião de países da Europa, que é Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça, que essa é uma prioridade europeia dentro desse plano de governo para uma intensificação do comércio. Eu acho importante a gente frisar, porque esse tratado com a União Europeia foi durante um certo tempo, né, até acontecerem vários reveses aqui, que eu acho que a gente pode até falar mais tarde, que levaram esse tratado a cair por terra. Mas, enfim, a União Europeia e esse tratado não são nem mencionados. E aí, é claro, eu vou trazer algumas reflexões extras para a gente continuar um pouquinho essa discussão, né? Principalmente pensando que os estudos, né, as análises sobre as intenções de voto demonstram uma possibilidade do Bolsonaro não ser reeleito, que seria uma coisa inédita dentro das eleições brasileiras desde a redemocratização, né? Então, é interessante entender o que leva a isso. Quando vocês tratam de ausências e de continuidade, né? A gente pode talvez pensar na questão da União Europeia, pelas duras críticas que o Bolsonaro diz ter tido em relação às questões ambientais, né? Talvez a gente possa pensar nesse sentido. Mas uma das curiosidades que eu tenho para vocês me responderem a quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente, é em relação a essa continuidade ou mudança, né, dessa possibilidade de política externa, caso ele seja eleito, porque o Luan, por exemplo, mencionou a importância que a OCDE tem dentro desse plano de governo. O Heitor mencionou essa questão de manutenção dos Estados Unidos como um eixo estratégico, né? A questão dos valores conservadores. A gente teve um embate do presidente Bolsonaro
que não apresentou uma diplomacia presidencial, diga-se de passagem, né? A questão das relações externas do país foram levadas pelo ministro Ernesto Araújo, em primeiro lugar, e depois, atualmente, com o França, né, que tem essa visão que vocês estão falando um pouco mais moderada, de reconstrução de imagem, mas do outro lado, e aí uma ausência que eu também senti na fala de vocês, é a questão da China. E quem era o defensor de China era o vice atual, o Mourão, que já não está na chapa do Bolsonaro. A gente tem agora o Walter Souza Braga Neto, né? Então, nesse sentido, o que a gente pode falar de possíveis continuidades ou mudanças, pensando que a OCDE permanece, esse afastamento da União Europeia, principalmente, creio eu, em relação a essas questões ambientais, né? A própria ausência da China, que era a prerrogativa do vice, ele estava liderando e representando aí os interesses nacionais do agronegócio brasileiro, né? Visto que a China é o principal parceiro econômico do Brasil. O que a gente pode pensar nesse sentido, então? Olha, eu acho que vale colocar de novo a conexão entre política interna, doméstica e externa. Porque, como a gente enfatizou no artigo e a gente trouxe aqui também, houve essa moderação no plano de governo. O plano de governo, acho que vale salientar que pessoas sentaram para escrever. A gente pode dizer que a população, em geral, a maioria do eleitorado não tem acesso, não vai ler esse plano de governo. Contudo, quando alguma coisa sai na mídia, como eu lembro em determinada, se eu não me engano, 2014, alguma pauta recebe cobertura jornalística, e aí esse plano de governo foi alterado. Então, tem importância e de alguma forma, reflete o que pessoas que vão compor o governo futuramente, elas pararam, pensaram e colocaram no papel. Então, não é só um documento para inglês ver ou alguma coisa do tipo, para uma formalidade. Então, já dá indícios de como é que seria. Então, nesse sentido, a China ela é ausente. E aí eu falo que a conexão, porque tem bastante papel do Centrão, dos partidos Centrão, fazem parte da coligação do candidato. Então, eles têm interesse, tem uma associação com a bancada do agronegócio, que tem interesse em exportar para a China esses bens primários. Então, pelo menos, se não tem um acordo, o silêncio deve ter sido o consenso entre, pelo menos, essas duas alas que compõem essa candidatura. E, ao mesmo tempo, trazendo esse silêncio, eles citam BRICS bem por cima também, mencionando só nesses casos, já tem outros problemas em outros países, o Brasil vai conversar com todo mundo, então, mas ao mesmo tempo só com democracias, e aí fica sempre se valendo dessa ambiguidade. Então, mesmo já sabendo desde o começo do ano, por exemplo, que teria dificuldades com o eleitorado feminino, ele colocou um general na vice. Ele escolheu o Braga Neto, general militar, para vice. Então, o plano de governo ele indica uma moderação, se a gente comparar com 2018, mas a gente vê o candidato em outras instâncias, em debates, em sabatinas, ele repetindo. Então, e aí isso faz repetindo arroubos, para usar uma palavra mais amena, arroubos que ele cometeu durante a gestão, durante esse primeiro governo, esse governo iniciado em 2019. Então, tem uma disputa, uma tentativa de conciliação, e, ao mesmo tempo, o plano apresenta essa moderação, mas não necessariamente no governo esse comportamento do presidente vai ser totalmente contido com relação à China ou com relação a outros temas. Eu concordo muito com o Luan, que a gente pensar que essa tradução dessa moderação, né, que vai ser muito complicada, porque, assim,
eu acho que desde que o Ernesto Araújo saiu da chancelaria, de fato, o Brasil tem tido posições mais amenas, pensando muito, como você falou, Bárbara, na pauta econômica. Porque o Brasil não poderia mais continuar batendo na China. O Brasil não pode mais bater tanto na Argentina, porque são parceiros comerciais importantes. Então, essas posturas muito agressivas, elas não podem mais acontecer. Então, ou pelo menos elas têm que acontecer de maneira muito pontual, ou assim, não da forma que estava acontecendo. Então, eu acho que essa tendência, ela já vem desde hoje com a França. E eu acho que a ideia, então, é a partir desse novo mandato, é tentar uma recredibilidade. Porque o Brasil, de fato, hoje ele se encontra muito isolado. Porque se a gente pensar nos parceiros mais tradicionais da diplomacia brasileira, a gente não tem mais tanto contato. Se a gente pensar numa Argentina, a gente pensar no próprio Estados Unidos com o Biden, a gente pensar nas potências dentro da União Europeia, França, Alemanha. O Macron esteve aqui, o Bolsonaro cortou cabelo na hora que o Macron estava aqui. O Bolsonaro falou esteticamente da esposa do presidente francês. Então, assim, eu acho que essa credibilidade ela vai tentar ser reconquistada. E o Luan questionou muito bem, que eu acho que agora ele vai conseguir fazer isso? Eu acho a gente está aí para ver. Porque, assim, ele mudar muito a sua natureza política, a forma que ele faz política. Então, eu acho que o plano de governo, ele propõe uma certa descontinuidade em relação ao início do primeiro mandato. Mas eu acho que ele propõe um aprofundamento do atual contexto do mandato. Eu acho que é um pouco isso, assim. E, assim, a gente pensar que quando a gente olha para a atual gestão do Bolsonaro e como ele tem feito nessas relações internacionais, eu acho também importante a gente pensar como ele se isolou dos parceiros do Sul Global. E até a OCDE entra muito nesse sentido. Porque, assim, quando o Brasil ele se propõe a entrar numa OCDE, ele não só ele pretende entrar num clube dos países ricos, como assim é bem comumente chamado OCDE, como a OCDE vai demandar do Brasil uma série de padrões de funcionamento do Estado, questões institucionais, assim como modelos de cooperação que seguem padrões dos países do Norte. Então, assim, eu acho que uma permanência, a gente falando de permanências e descontinuidade, eu acho que uma permanência seria essa postura mais afastada em relação ao Sul Global, mesmo colocando o Atlântico Sul como uma área prioritária. Perfeito? Mas eu acho que no geral, mais ou menos isso. E acho que dá para colocar também que a prioridade mesmo, ele demonstrando no programa o viés conservador, que é transversal, colocou, afirmou aqui, do neoliberalismo, ele prevalece um pouco mais, e é tanto que ele não busca parceiros, não coloca tanta ênfase, melhor dizendo, em possíveis parceiros, em possíveis presidentes com algum perfil semelhante a ele, por exemplo, na região, ou nesse sul global. A preferência dele, a ênfase está justamente nos Estados Unidos, especialmente, e aí, mesmo Trump saindo, ainda tem alguma relação, alguma preferência para reconquistar ou ter essa anuência dos Estados Unidos. E aí a relação com a Europa volta, mas justamente na forma desse Ocidente, que seria justamente essa OCDE. Eu acho que essa pergunta que vocês trouxeram, né? Será que ele vai conseguir concretizar essa projeção de moderação, de uma política externa mais moderada e que siga aí esses princípios que ele busca, ou coloca que busca retrazer do Itamaraty, né? Eu acho que a forma com que ele faz a política, que nem o Heitor colocou, também diz muito, ou depende muito, da própria maneira no qual os filhos dele fazem política, né? Pensando que vocês mencionaram que eles estão envolvidos nesse projeto de política externa, né? Na agenda do governo, que é toda uma problemática aí dentro do governo Bolsonaro, mas a gente vai ter que esperar para ver o andamento das eleições. Então, eu queria agradecer pela participação, Heitor e Luan, muito obrigada por terem trazido essas análises, essas reflexões sobre o plano de governo do Bolsonaro. Muito obrigada.
Bárbara, obrigado, Luan, obrigado, pessoal da DR, e espero estar aqui de novo daqui a um tempo. Abraço, pessoal. Obrigado, Bárbara. Obrigado você que está ouvindo aqui a gente, esse episódio. Tem os próximos, tem os anteriores dessa temporada. Muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade. E até a próxima. Bom, nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a todos que nos escutaram pelo Spotify ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser ler nosso dossiê na íntegra, assim como acessar nossos conteúdos, entre em nosso site, observatorio.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e acompanhar as novidades e trabalhos do grupo, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio!